assim a santa e bendita palavra do nosso Deus: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos, e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Mantenha a sua Bíblia aberta, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado porque nós já tivemos a oportunidade de cantar a Tua palavra, de visualizar e experimentar a Sua palavra através do sacramento, do batismo, através da intercessão, da leitura pública da Tua palavra. E agora que o Senhor, pela Tua misericórdia, ministre os nossos corações, através do texto do profeta Isaías. Nós pedimos ao Senhor, fale conosco, Pai. Oramos assim em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Quem aqui não gosta de uma boa trilogia? Eu sou fã de filmes onde você tem uma saga que tem começo, meio e fim. Obviamente que trilogias boas. Quem aqui não se recorda da trilogia do De Volta para o Futuro, da saga do Marty McFly? Ou até mesmo de Star Wars, que não virou uma trilogia, mas uma série imensa de filmes, cujo nosso irmão Israel é fã de carteirinha. Ou a famosa trilogia Jurassic Park. Para quem viu aqueles dinossauros na década de 90, foi algo sensacional e assustador. Quantas das nossas irmãs aqui não suspiram ao se lembrar da saga O Crepúsculo? Mas para mim a trilogia perfeita se chama O Senhor dos Anéis, do Tolkien. Porque geralmente a trilogia ela explora aquilo que a gente chama de arco. Arco é a história focada em um determinado personagem que tem esse seu começo, meio e fim. E geralmente o arco, tradicionalmente, ele é formado pelo despertamento de um herói, a sua queda, seu sofrimento e o seu triunfo. E quando a gente olha o Senhor dos Anéis, é isso que a gente encontra. A Sociedade do Anel, que é o primeiro filme, fala sobre a revelação de um herdeiro ao trono, um trono legítimo. Na verdade, nós temos muitas histórias acontecendo no Senhor dos Anéis. Depois, em As Duas Torres, a gente vê o sofrimento, a angústia desse herdeiro ao trono que talvez não vai conseguir atingir o seu objetivo. Mas o terceiro filme, O Retorno do Rei, é o ápice. É o ápice dessa trilogia, quando tudo dá certo. E é basicamente, ainda que a gente saiba do arco que se espera numa trilogia, a gente sempre assiste. A gente sempre tem vontade de ficar ali com os nossos olhos, sabendo e vendo como vai acontecer aquilo que a gente já sabe que vai acontecer. E é tão interessante que quando nós olhamos o livro do profeta Isaías, nós vamos ver basicamente uma trilogia. O arco de uma grande personagem. Aqui nós estamos falando do ungido do Senhor. Se você tiver a oportunidade, ou talvez já tenha tido na sua casa, de ler o livro do profeta Isaías, você vai ver que do capítulo 1 ao capítulo de número 39, existe o anúncio do ungido do Senhor.
E lembra, nós estamos falando de um profeta que está trazendo esperança a um povo que está derrotado, caído. Um povo que sofreu as duras penas da desobediência ao Senhor e agora sofre as consequências, com o coração arrependido à espera de esperança. E aí então o Senhor dá uma série de profecias ao profeta Isaías, para que ele anuncie do capítulo 1 ao capítulo de número 39, o ungido do Senhor. Mas não é só o ungido do Senhor, porque a segunda parte do arco de Isaías, do capítulo 40 ao capítulo 55, vai mostrar que esse ungido, ele é um servo sofredor. Ele, ao mesmo tempo que ele tem a esperança de trazer redenção a esse povo, ele vai sofrer muito. Alguns textos são icônicos nesse trecho de 40 a 55 de Isaías. Por exemplo, Isaías 53, ele foi desprezado, rejeitado pelos homens, ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Se você então ler do capítulo 40 ao 55, é isso que você vai encontrar no arco do ungido do Senhor. Mas a partir do capítulo 56 até o 66, 10 capítulos finais de Isaías, nós vamos ver o rei triunfante. Esse servo sofredor, o ungido, falado lá no início de Isaías, agora ele é um rei poderoso, que não pode ser contido ou detido por qualquer coisa. A sua história está completa. Nós vemos o ápice da sua saga, e é um ápice triunfante. Não há qualquer possibilidade de frustração. Ainda que quando ele foi trazido à tona, passou por uma jornada de sofrimento e tristeza, o seu final é glorioso. Ele vive, ele reina. E aqui vale a pena uma reflexão. Por que é que nós temos literatura profética na Bíblia? Você já parou para pensar? Por que Deus quis colocar os livros proféticos nas Sagradas Escrituras? Porque, cá entre nós, meus irmãos, quem aqui nunca teve a experiência de ir para o tempo devocional, abrir um texto profético, e depois de alguns minutos falar assim: vou escolher outro texto, vou abrir em outra parte da Bíblia, porque eu não estou entendendo nada. O que isso tem a ver comigo hoje? Parece que é uma mensagem tão distante, contextualizada de modo pontual para um povo, numa determinada época, uma linguagem tão figurativa, que faz as parábolas de Jesus parecer peixe pequeno. Mas o motivo por que nós temos textos proféticos nas Sagradas Escrituras, primeiro, é para mostrar que Deus sempre está certo. Deus sempre está certo. Não tem absolutamente como nada daquilo que Deus faz e diz dar errado. Segundo motivo, mostra que Ele usa pessoas improváveis. Isso tem a ver com a gente também. Ele usa Jonas, profeta doidão, maluco. Ele usa Oséias, ele usa Isaías, ele usa Jeremias, ele usa um vaqueiro chamado Amós, ele usa gente anônima. Terceiro motivo, é para que a gente tema o Senhor, porque aquilo que Ele fala se cumpre, e a palavra dEle é zelada por Ele mesmo ao longo da história. E quarto, é um texto que nos dá esperança, porque se tudo aquilo que Deus profetizou se cumpriu, aquilo que Ele continuou ou profetizou nas Sagradas Escrituras vai se cumprir um dia. Porque da mesma maneira que o servo sofredor veio, ele virá outra vez.
e agora virá em triunfo. É tão maravilhoso saber que nós estamos envolvidos, inclusive, no terceiro ato desse arco. Nós estamos envolvidos na parte 3, no filme 3. E no texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, ele vai mostrar justamente a parte onde Jesus, o nosso Redentor, aquele que foi prometido, aquele que sofreu, agora está triunfando. Ele é um texto que se cumpriu na vinda de Jesus, na primeira vinda dele. É um texto que se cumpre quando Jesus chega na nossa vida. E é um texto que se cumprirá quando Jesus vir em triunfo. Não se esqueça disso. Isaías 61 é um texto que ele já se cumpriu 2 vezes e ele vai se cumprir mais uma vez. Ele se cumpriu quando Jesus veio. Ele vai se cumpre quando a gente recebe Ele no nosso coração como Senhor Salvador. E Ele se cumprirá de uma vez por todas quando Ele vier em triunfo. Então nós estamos lendo um texto dessa parte da história. Nós não estamos aqui vendo a saga de Jesus em sofrimento. Nós já estamos vendo aqui a saga de Jesus triunfante, glorificado, para a honra e glória do Senhor. Ele venceu, a obra dele é completa, e a obra dele é justamente o que dá sentido para a nossa vida aqui na terra, e é isso que nós vamos ver no texto de hoje. Olhe comigo as Sagradas Escrituras. O texto começa no verso 1 dizendo: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E a primeira coisa que nós precisamos notar aqui é que esse texto é uma narrativa em primeira pessoa. Apesar de ser uma profecia que está sendo proferida pelo profeta Isaías, parece que aqui Isaías é tomado pela própria figura de Jesus Cristo ungido, e agora ele passa a falar. Quem está dizendo aqui, o Senhor Deus, o Espírito de Deus está sobre mim, não é Isaías. É ele sim que está profetizando, mas aqui é o próprio Jesus Cristo dizendo sobre ele: o Espírito do Senhor está sobre mim. É um testemunho pessoal, é uma declaração pessoal do próprio Jesus, falando sobre a sua obra messiânica. É Jesus falando por intermédio do profeta Isaías. E há uma profundidade aqui real, maravilhosa, porque quando ele fala do Espírito Santo, nós vamos ver que todos os reis de Israel tiveram inicialmente essa presença, que era justamente aquilo que os marcava como rei. Se nós olharmos para as Sagradas Escrituras, Saul, na 1 Samuel 10:6 diz que o Espírito de Deus se apossou de Saul. Quando Davi se torna rei, em 1 Samuel 16:13, a mesma coisa. O Espírito Santo toma Davi como rei. E se nós olharmos no Novo Testamento, nos Evangelhos de Mateus, de Marcos, de João, de Lucas, nós vamos ver que no batismo no batismo de Jesus por João, o que eles veem descer sobre Jesus? O Espírito Santo. É como que Deus estivesse marcando a história, dizendo: quando alguém diz que o Espírito de Deus está sobre mim, não é qualquer coisa, é um sinal real. E é tão interessante, meus irmãos, que foi Jesus Cristo que possibilitou com que nós recebêssemos o Espírito Santo como selo. E Apocalipse capítulo 5, verso 9, diz que nós, a partir da obra de Jesus também, reinaremos com Ele. Olha que coisa especial. Nós também em Cristo Jesus assumimos um papel de reis. Não de nós mesmos, mas porque nós fomos selados pelo Espírito Santo. Então não deixe passar frases tão especiais e simples que nós vemos nas Sagradas Escrituras. O que o servo sofredor, ungido de Deus, ele começa dizendo aqui, é que ele é rei. O Espírito do Senhor está
sobre mim. E ainda no verso 1, ele vai conectar diretamente isso com os reis. Ele era ungido. Olha o que diz: porque o Senhor me ungiu. E existe uma razão pela qual o Senhor ungiu a Jesus Cristo, por isso que é o Cristo ungido, o Messias, e porque também o Senhor, Ele passa a nos ungir. No Evangelho de João, no capítulo de número 20, Jesus diz aos discípulos: da mesma maneira que o Pai me enviou, eu vos envio. Da mesma maneira que eu tenho o Espírito Santo, vocês com o Espírito Santo agora são enviados. Na grande comissão ele diz: todo poder me foi dado nos céus e na terra, portanto, vão, agora eu estou ungindo vocês para alguma coisa. Isso é muito interessante, porque no meio cristão, eu não tenho ouvido tanto isso, mas em uma certa época, unção foi algo muito importante. Inclusive, em alguns meios evangélicos, existe um pronome de tratamento entre os irmãos, que é o ungido, ou ungida, ungido do Senhor, ungida do Senhor. A busca pela unção, esse irmão é ungido, aquela irmã é ungida. A verdade é que todos nós somos ungidos, mas nós não somos ungidos para gastar essa unção a um prazer pessoal apenas, exclusivo. Nós vamos ver que a partir da obra de Jesus, a unção tem um significado importantíssimo na vida daqueles que estão ao redor. O verso 1 continua dizendo: qual é essa missão? O Espírito do Senhor estava sobre ele, e ele foi, porque o Senhor ungiu ele para, tem um para aí, tem uma razão pela qual isso aconteceu, para pregar boas novas aos pobres. E pobre aqui, meus irmãos, não é pobre sem dinheiro, porque no hebraico você tem 7 palavras para explicar qual é o pobre que a Bíblia está dizendo. E o pobre aqui é o aflito, é aquele que está com o coração na mão de aflição. É esse que ele veio pregar as boas novas aos pobres, veio pregar as boas novas aos aflitos de coração. Enviou-me a curar os quebrantados. A palavra curar aqui, quebrantado, elas se conectam porque curar é atar, e quebrantado é despedaçado. Então pense como se fosse uma cola, uma fita, colando aquilo que se quebrou. Então ele veio trazer boas notícias àqueles que estão aflitos, veio colar aqueles que estão quebrados, veio proclamar libertação aos cativos. Lembra que cativeiro é uma coisa recorrente na Bíblia. Eles foram levados por um caminho a uma terra desconhecida. Os irmãos se lembram? Quando aqui Jesus está dizendo proclamar libertação aos cativos, literalmente é abrir os olhos para encontrar o caminho. É isso que Jesus está fazendo. Eu estou abrindo os olhos para que vocês encontrem novamente o caminho de casa, para que vocês voltem para a terra prometida e pôr em liberdade aos algemados, aqueles que se sentiam presos durante o trajeto ao cativeiro. Se você parou para pensar, eu não sei se Isaías está falando de Israel apenas, ou Jesus está falando daquele povo, ou está falando da gente. Porque a nossa história de conversão, o retrato da nossa salvação, é justamente aquilo que Jesus está dizendo aqui. Nós também estávamos aflitos, estávamos despedaçados, com os olhos cegos em direção ao caminho, a verdade e a vida. Nós também estávamos algemados, mas o ungido do Senhor chegou até as nossas vidas e desfez completamente essa obra.
Essa história não é só a história contada para um povo específico, mas é a nossa história também. É a história que continua sendo contada por aqueles que recebem Jesus como Senhor Salvador e recebem a boa notícia do Evangelho. O verso de número 2. A obra não para por aí. E apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Aqui Jesus está falando duas coisas. A primeira delas é uma que se encontra lá em Levítico capítulo de número 25, que é conhecido como o ano do jubileu. O ano do jubileu era uma lei em Israel, de que a cada 50 anos, os escravos que se tornaram servos por conta de dívida, eles seriam libertos. Aqueles que tiveram as suas propriedades vendidas por conta de questões financeiras, prejuízo, a perda de rendimento, então eu tinha que vender minha propriedade, eles teriam as suas propriedades devolvidas após 50 anos, e a terra não poderia ser cultivada. O povo deveria confiar exclusivamente na dependência do Senhor e na provisão do Senhor. O que Jesus está dizendo é que Ele veio apregoar o ano aceitável do Senhor. É o jubileu das nossas vidas, onde nós somos libertos, onde o Senhor restitui o direito que nós temos ao jardim, a partir da obra dEle. Somos o povo que agora vamos confiar sempre na provisão do Senhor, mas também é o dia da vingança do nosso Deus. Jesus disse: aquele que não é por mim, é contra mim. Eu vim trazer espada. Precisamos entender que, a despeito de toda a obra maravilhosa que Jesus nos dá, o que nós vimos aqui, existe juízo para os que rejeitam. Existe sim juízo e vingança de Deus para aqueles que rejeitam a obra do Senhor. E é isso que Jesus ele está dizendo aqui. E ele continua a consolar todos os que choram. São mais dádivas que nós recebemos com a obra de Jesus Cristo. Nós recebemos essa dádiva de sermos consolados. Ele pôs sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinza, mais uma vez remetendo que nós que recebemos o Espírito Santo também somos chamados a reinar com Ele. Óleo de alegria ao invés de pranto. E é isso inclusive que o mundo não consegue entender, que o crente, apesar das dificuldades, das lutas, e a nossa vida não é fácil, nós experimentamos de uma alegria que muitas vezes não tem sentido. Nós experimentamos de um sorriso que muitas vezes não tem lógica. E nós encaramos situações muito diferentes do que as pessoas que não têm Cristo encaram. Nós choramos, ficamos tristes, sofremos. Mas a maneira como nós lidamos com isso, via de regra, é muito diferente. Manto de louvor em vez de espírito angustiado. Note que no verso de número 2, nessa segunda parte, e o verso 3, existe uma mudança radical. São transformações completas que o Senhor Jesus efetua nas nossas vidas. Essa parte aqui que nós lemos é sempre de um ponto A para um ponto B. Do choro ao consolo. Da cinza à coroa, do óleo da alegria no lugar do pranto, do manto de louvor ao invés do espírito angustiado. São mudanças radicais e significativas. E aí, partindo para o final desse texto, nós vamos ver aqui, agora muda. Jesus não está falando mais apenas da obra dele, mas parece que ele foca naqueles que foram atingidos por essa obra. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Aqueles que recebem a graça do Senhor, eles são plantados pelo Senhor.
Mais uma vez afirmando que ela não é uma obra que parte do ser humano, mas vem do Senhor, é o monergismo em ação aqui. Nós dependemos totalmente do Senhor nos plantar como carvalhos de justiça. E justiça aqui não é gente que faz justiça social, apesar disso estar entrelaçado com o cristianismo, mas justiça aqui é de ser justificado. São carvalhos plantados pelo Senhor que já tiveram a sua dívida quitada. Não há mais acusação alguma contra esses. E esse verso encerra com a expressão, verso 3, para a sua glória. Essas dádivas, essas mudanças radicais, o que nós recebemos, tudo isso é para a glória do Senhor. Como diz o texto de 1 Coríntios capítulo 10, façamos tudo para a glória de Deus. Essa é uma máxima que vem desde o Antigo Testamento. E aí então o verso 4, que foi o último versículo da nossa leitura, ele muda mais uma vez o foco, e agora ele não está falando mais da obra dele, do que ele nos tornou, que foi carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a glória dele, mas agora, qual é a nossa missão? Uma vez que recebemos tudo isso, ele diz, reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos. Onde é isso? Lembra que o povo que volta do exílio, volta para uma cidade, casas, templo, tudo destruído. Eles não estão voltando para Miami Beach, eles não estão voltando para BC, não estão descendo para BC igual a música. Eles estão indo para um lugar devastado, terrível. E diz que o propósito de quando eles chegarem nesse lugar desolado, terrível, é de reconstruir, de restaurar, renovar aquilo que foi destruído de geração a geração. Há uma atividade intensa incluída na graça recebida. O que nós recebemos é de graça, mas o que nós temos é um trabalho a fazer. Existe um ministério de serviço que muitas vezes nós ignoramos completamente. Me dá, Senhor, eu quero receber, mas quando o Senhor fala que nós temos que reconstruir, que nós temos que restaurar, que nós temos que renovar, nós ignoramos completamente. E eu gostaria, meus irmãos, de fazer algumas aplicações para nós nessa manhã a partir desse texto. A primeira aplicação é que nós precisamos nos lembrar, primeira coisa, nós precisamos nos lembrar por que missões, que nós falamos muito nessa igreja e deve ser falado sempre. E quando nós pararmos de falar, você, meu irmão, minha irmã, membro dessa igreja, tem a obrigação de falar, por que paramos de falar de missões? Tem que cobrar isso. Mas nós precisamos nos lembrar também pessoalmente, o porquê missões deve ser importante para você, e deve ser importante para a igreja. Essa é a primeira coisa que você não pode se esquecer, nós precisamos nos lembrar. Por que missões é importante para você e missões é importante para a igreja? Sabe por quê? Porque Jesus, ele foi o nosso primeiro missionário. Ele foi enviado pelo Senhor, ele recebeu o Espírito Santo do Senhor, ele foi ungido para pregar boas notícias. Se Jesus não tivesse pregado as boas novas, nós não estaríamos aqui, nós não teríamos esperança. E o motivo de fazermos missões é porque Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu fui enviado, eu fui apóstolo, porque a palavra apóstolo significa enviado do meu Pai, para que vocês também sejam apóstolos. Quando eu estou dizendo apóstolo aqui é no sentido de enviar, não é para você falar agora eu sou apóstolo, né? Como diz o pastor Nicodemos, apóstolo bom é apóstolo morto, né? Já morreram os apóstolos.
Não é nesse sentido. É no sentido de eu e você recebemos também um chamado, e esse chamado foi: vá para o mundo, anuncie, reconstrua, restaure, renove. Porque primeiro Ele fez isso. Ele foi enviado para que nós também pudéssemos ser. Então, missões não é um negócio chato. Lá vem falar de missões de novo, lá vem pedir dinheiro para missões de novo. Já vem a conferência missionária, que a gente tem que gastar o dinheiro ali na cantina. Daqui a pouco tem notícia das viagens missionárias desse ano. Gente, nós fazemos isso porque isso é o que a gente não pode se esquecer. A gente pode deixar de fazer muita coisa. Se não tiver água, você não batiza. Se não tiver pão e suco de uva, você não celebra a ceia. Mas missões não existe impedimento, e porque existe voz. Enquanto houver voz, nada pode nos deter. A coisa mais importante é aquilo que Deus nos deu, que não existe qualquer empecilho. A não ser que por algum motivo você não tenha voz, seja mudo. Aí você vai evangelizar com libras. Mas percebe, aquilo que é mais importante, nós não temos impedimento algum. Não existem desculpas para a gente dar, quando a gente fala de missões. E por que a gente fala? Porque Jesus foi o primeiro missionário. Ele se importou. E é muito, como Deus é maravilhoso, né? Porque em Isaías, muitos e muitos anos antes da vinda encarnada de Jesus, ele fala claramente que ele veio pregar as boas novas. Quando ele vai ao assunto ao céu, ele fala: ide por todo mundo e pregue as boas novas. Gente, isso é maravilhoso. Não se lembre, não se esqueça, na verdade, ou lembre-se, porque missões devem ser importantes para você e para a igreja. Zele por missões na igreja. Se você ainda não foi despertado para missões, comece a pensar em missões, comece a pesquisar. Vá atrás, ore por missões, contribua por missões, porque isso é importante. Porque o Senhor Jesus foi o primeiro missionário, e Ele nos leva para missões. O Senhor me ungiu, o Espírito de Deus está sobre mim. Em Atos, capítulo de número 1, verso 8, o que Jesus ele disse? E receberão poder quando descer sobre vós o quê? O meu Espírito. Ele recebe o Espírito do Senhor, Isaías 61. E ele unge, capacita para pregar. E lá em Atos 1, 8, receberão poder quando vier sobre vós o meu Espírito, e serão o quê? Minhas testemunhas. Espírito, unção, tanto no Antigo e Novo Testamento, tem uma correlação missionária. É por isso. A gente não recebe unção para ficar gerando igual helicóptero no meio da igreja. Ou para ficar caindo, gritando, pulando. Você pode fazer tudo isso, não tem problema não. Mas uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que faz missões. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo é uma pessoa que pode ser facilmente identificada pelo envolvimento dela com missões. Porque é isso que o Espírito Santo sobre as nossas vidas faz. Segundo ponto, segunda aplicação, lembre-se todos os dias daquilo que Jesus fez por você. Se de um lado a gente tem que se lembrar do porquê nós precisamos nos importar com missões, do outro lado nós temos que nos lembrar todos os dias daquilo que Jesus fez por você e por mim. Uma das coisas que o diabo mais faz
trabalhar na nossa mente. E o que ele mais deseja é roubar de nós as nossas lembranças de Jesus. Roubar de nós a mensagem do Evangelho. Lembra da parábola do semeador? Que das sementes que estavam ali pelo caminho, vinha lá o diabo e roubava essas sementes. Nós não podemos nos lembrar. Quando a gente lê Isaías, ele claramente fala da nossa história. Nós éramos pobres, aflitos, doentes. Nós estávamos dilacerados em nossa alma em meio ao pecado, presos, sem o caminho de volta para o nosso lar original, algemados. E Ele veio e pregou o ano aceitável. Ele nos libertou, meu irmão. Todo dia de manhã, escreva um post-it, coloque lá no vidro do seu banheiro. Lembre-se, saia de casa somente depois de se lembrar o que Jesus fez por você. Comece o seu dia se lembrando de o que você era e como Ele te deixou. Das mudanças, das transformações. Lembre-se que antes você era cinza e agora você tem uma coroa. Que antes você tinha uma alma angustiada, mas agora você pode cantar. A gente é abalado pelo dia a dia, porque nós em algum momento nos esquecemos disso daqui. Aí vem um negocinho desse e acaba com a nossa paz. A gente perde a boa, maltrata os outros, perde o gosto pela vida, pensa em se matar. Olha o que Jesus fez. Porque se isso aqui não basta, nada mais bastará. Então lembre-se, todos os dias, daquilo que Jesus fez por você. Então, primeira coisa, lembre-se, porque missões devem ser importantes para você e para a igreja. Lembre-se todos os dias daquilo que Jesus fez por você. E agora esse é o ponto mais coach que vocês vão ouvir nessa igreja. Mas é um coach bíblico. Lembre-se que você é chamado por Deus de carvalho de justiça. Lembre-se que você foi plantado pelo Senhor para a sua glória. Eu sei que a gente é pecador, que não há mérito nenhum em nós mesmos. Você não tem condições de se plantar e se tornar um carvalho de justiça. Mas a Bíblia diz que nós somos carvalhos de justiça plantados pelo Senhor, para a sua glória. E a minha pergunta é: você já viu um carvalho? Já teve a oportunidade de tocar num carvalho? Não no Lelo, ou na Nilvane, que é o carvalho também, né? Mas, primeiro que o carvalho, é cultura inútil, é a árvore preferida dos esquilos. Eu vi isso porque eu estava assistindo um vídeo no YouTube do cara que faz labirinto para esquilo. Olha só que passatempo legal, né? Tem no YouTube, procura lá, é muito legal. Tenho certeza que você vai procurar no YouTube, labirinto de esquilos, né? E aí o rapaz fala lá que o carvalho é a árvore preferida. Mas o carvalho tem algumas características, eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro, o que se destaca é a resistência e a durabilidade dessa árvore. O carvalho é uma das madeiras mais resistentes e duráveis do mundo. Ela resiste à praga, ela resiste a doenças e a mudanças climáticas. É uma madeira densa, forte, inclusive a preferida na fabricação de móveis, construção naval. Depois você pergunta para o Chico se é verdade isso daí mesmo. Barril para envelhecimento de vinho, de uísque, tem que ser no carvalho. Tem que ser no carvalho. Resistente e durabilidade. Pensa o seguinte: a gente está falando aqui de uma palavra que Jesus está dizendo.
ele não poderia escolher bambu? Ele poderia escolher bambu. Ele poderia escolher qualquer árvore. Por que ele escolhe carvalho? Porque há intencionalidade. Nenhuma palavra nas Sagradas Escrituras foi colocada ali aleatoriamente, mas é intencionalmente. E pensa o seguinte, meus irmãos: nós somos sim resistentes e duráveis. O crente é um povo que, se não fosse pela obra do Senhor, a gente já tinha espanado há muito tempo. Você, por ser crente, já levou desaforo para casa? Amém? Glória a Deus por isso, porque é isso que Jesus espera mesmo. Mas você estava lá. Você é resiliente não porque eu sou resiliente, porque Jesus fez você um carvalho. O crente é alguém, inclusive, que quando ele está passando o seu sofrimento e vê alguém aflito e pedindo conselho, ele vai lá e consegue lidar com o seu sofrimento e lidar com o sofrimento do outro. Durabilidade, resistência. Porque você é bom? Não. Porque quando o Senhor escolheu você, Ele plantou você como um carvalho de justiça. Foi Ele fez de você isso. O carvalho também tem uma coisa interessante: ele cresce lento, mas cresce forte. Quando eu vi isso daqui, eu falei, gente, isso é a vida cristã. Você dificilmente encontra um crente que tem uma ascensão meteórica. A gente tem discipulado. Inclusive, quantos de nós aqui somos crentes velhos de igreja há muito tempo, e às vezes a gente murmura, fala mal dos outros. Tem gente coisa que a gente ainda não amadureceu, não cresceu ainda. A gente gosta de uma polêmica, vê uma rodinha, já quer introduzir ali uma seta, e mesmo sendo crente há muito tempo. A gente cresce lento, por isso que a gente tem que ter paciência, por isso que é a igreja. Acho que assim, seria muito mais fácil, de fato, se Jesus tivesse falado assim: olha, quando você se converter, vá viver num monastério, sozinho, um eremita. Não, mas Ele colocou a gente com um monte de gente pecador, problemática, gente que cresce lento. Aí você está se relacionando, alguém pisa no seu pé e fala: puxa, mas é crente, mas ainda está no processo. Mas cresce forte. Cresce forte. Os carvalhos, eles crescem de forma lenta, mas atingem grande porte e solidez. Suas raízes, elas ganham estabilidade. Permite ventos fortes, tempestades, porque suas raízes são profundas. Outra característica do carvalho é que eles são longevos. Alguns carvalhos vivem por séculos. Assim como a nossa vida. Nós vivemos eternamente. Quando nós morrermos aqui, a nossa vida não acabou, ela continua. Como é interessante ver essa correlação. E por fim, o carvalho, ele oferece proteção e refúgio, folhas largas, uma copa grande. Ela sempre vai fornecer abrigo para os animais, pessoas, sombra, para os pássaros. E assim é o crente. Como as pessoas se sentem bem perto da gente? Quando o crente é crente. Quando ele sabe, porque as pessoas sabem que de um crente pode vir uma oração, pode vir um bom conselho, vai vir acolhimento, vai vir sempre uma palavra de sabedoria. Então, lembre-se que você foi chamado carvalho de justiça pelo Senhor, plantado para a glória dele. O que você tem de habilidade, você tem porque o Senhor deu a você para a glória dele. Para a glória dele. E por fim, e não menos importante, quarta aplicação: lembre-se para onde a graça te leva. Porque o que nós lemos aqui é que esses que são chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória, são aqueles que reconstroem as antigas ruínas, restauram os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração a geração. Tem muito crente que ele fica sempre na posição passiva, né?
Eu sou um pobre coitado e sempre preciso receber ajuda. Ele nunca está oferecendo ajuda e sendo bênção na vida dos outros. Ele nunca está dando a cara a tapa dele e servindo. Hoje à noite nós vamos ter aqui, no culto da noite, fica o convite da encerramento da temporada. A temporada completou 15 anos. Você sabia que muitos dos nossos jovens aqui da igreja gastaram a vida deles servindo durante quase 15 anos, esses jovens e adolescentes? Aqui na nossa igreja nós temos muitos que foram equipantes. Quem já foi equipante aqui, levanta a mão. Aí, ó. Até o Maurão lá no fundo, na galeria. Quantos anos? Gastando a vida deles, servindo. Por isso que crente que não trabalha, dá trabalho. Por isso que crente que não serve, dá problema na igreja. Porque ele está fora da sua vocação e fora do seu destino em Deus. Porque o crente, quando ele se torna plantado pelo Senhor carvalho de justiça, ele tem que fazer alguma coisa. Ele é enviado em missão. E nós não podemos nos esquecer da onde a graça nos leva. O Senhor Jesus fez tudo isso que nós lemos no verso 1, 2, 3, para chegar aqui no verso 4 e de falar: é isso agora que vocês têm que fazer, é isso que eu espero que vocês façam. Você tem tudo isso, eu mudei toda a sua vida, eu ungi você, eu comissionei você, eu fiz você carvalho de justiça para isso, para que agora você vá. E nós vivemos numa calamidade social. Cada coração sem Cristo é uma ruína antiga, é um lugar destruído, é uma cidade arruinada. Vá lá e restaure, renove, reconstrua, porque estão destruídos de geração a geração. É isso que a graça nos faz. Por isso que o tema da pregação é Jesus e nós. Existe uma parceria maravilhosa na obra do Senhor. Então, lembre-se porque missões devem ser importantes para você e para a igreja. Lembre-se todos os dias daquilo que Jesus fez por você. Lembre-se que você é chamado de carvalho de justiça, plantado pelo Senhor, pela sua glória. E lembre-se para onde a graça te leva. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.